Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A ação do homem na Terra acelerou processos de degradação e perda dos ecossistemas, afetando o clima e as condições de vida no planeta. Para mudar essa situação, a pesquisa e o investimento em restauração, bem como o melhor uso dos recursos, é uma estratégia que pode trazer bons resultados em vários aspectos. Hoje, na aula 20 do nosso curso, iniciamos o módulo 3, onde falaremos sobre as saídas e enfrentamentos à mudança do clima. Nesta aula, o professor Jerônimo Barreto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, falará sobre a importância da restauração ecológica e dos pagamentos por serviços ambientais. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, restauração ecológica e pagamentos por serviços ambientais. Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jerônimo Sansevero, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e vou falar para vocês sobre restauração ecológica e pagamento por serviços ambientais. A gente vai começar a nossa aula definindo o que é restauração ecológica, que é a ciência, a prática e arte de assistir e manejar a recuperação da integridade dos ecossistemas, incluindo um nível mínimo de biodiversidade, variabilidade na sua estrutura, funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores ecológicos, econômicos e sociais. Então, dentro dessa definição, existem alguns conceitos que são muito importantes. Primeiro, que a ciência é a prática. Então, envolve uma questão científica, mas envolve também muito uma questão prática. Segundo, que ele fala da integridade dos ecossistemas. Então, tem a ver com isso, com o bom funcionamento dos ecossistemas. Outro termo-chave que a gente também vê nessa definição é incluindo o nível mínimo de biodiversidade. Então, a gente vai falar bastante sobre isso na aula de hoje. A biodiversidade é fundamental para o funcionamento dos ecossistemas. Então, restaurar requer incluir, ou seja, recuperar esse nível mínimo de biodiversidade. E os valores também, né, que não são só valores ecológicos, mas também valores econômicos e sociais. Uma outra coisa importante, agora que a gente já entendeu o que é a restauração, é por que a gente faz ela, né? Então, a principal razão é porque, de fato, na verdade, a gente vem transformando muito os nossos ecossistemas. A gente vem degradando muito os nossos ecossistemas. O que a gente perde com isso? A gente perde, né? A gente perde habitat, a gente perde espécies e a gente perde também processos ecológicos muito importantes. E parte desses processos são também serviços ecossistêmicos muito importantes. Serviços esses que eles já foram tema, inclusive, de uma aula do nosso curso. Então, isso é fundamental. Garantir o bom funcionamento desses ecossistemas tem muito a ver com a garantia, então, desses serviços que estão ligados com o bem-estar da nossa vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Bom, o grande desafio que a gente tem hoje é que essas transformações causadas pela degradação, elas atingiram uma escala nunca antes visto, pelo menos não no período recente, né? Isso traz aqui para a gente também o conceito de antropoceno, né? Que seria quase não, é uma nova era marcada por uma transformação tão forte, transformação nos ecossistemas, transformação no clima, né? E que lança para a gente também um desafio muito grande, né? E a restauração é uma peça fundamental, né? Dessa recuperação, né? Desse redirecionamento na recuperação desses ecossistemas. Para a gente conseguir ver isso de maneira mais clara, eu trouxe aqui esse exemplo desse artigo do Ellis, que é um artigo ou seja, que mostra isso para a gente de forma muito clara, que ele reconstrói o uso e a ocupação do solo no ano de 1700 e também traz o dado do período presente, né, do ano 2000. Então, quando a gente olha para esse mapa e vê todas aquelas áreas, né, com um tom de verde mais claro e todo o tom de verde, né, e principalmente quando a gente olha para o período do ano de 1700, a gente consegue ver claramente que a maior parte da biosfera era ocupada por ecossistemas na sua forma natural ou semi-natural. Semi-natural quer dizer que já existia algum nível de intervenção do homem, mas esse nível era muito pequeno. Quando a gente olha para o período atual, né, do ano 2000, a gente consegue ver uma transformação gigantesca, né? Ou seja, a gente vê que o mapa muda de cor, a gente tem muito mais as cores marcadas por ecossistemas ou por formas de uso antrópico, né? Agricultura,
pastagem, ocupação, né, pelo homem para grandes áreas urbanas. Então, a gente consegue ver que, numa escala planetária, a gente teve uma transformação drástica no uso e ocupação do solo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente transformou esses ecossistemas, né, em algo muito diferente do que eles eram na sua forma original, na sua forma conservada, né? Então, quando a gente olha para esse mapa, a gente começa a entender o tamanho do desafio que vai ser restaurar parte desses ecossistemas. Bom, então a gente está falando aí de ecossistemas então alterados ou ecossistemas degradados, né? Nós vamos entender o que são esses ecossistemas. Fundamentalmente, são ecossistemas que tiveram a sua função e a sua estrutura alterada. A gente já vai entender o que é isso. Bom, quais são as consequências disso? Eles, ou seja, passam a ter um outro funcionamento, eles funcionam de forma diferente do que era aquele ecossistema no seu estado conservado. Alguns exemplos, né, de eventos que causam essa degradação. A gente pode ter, né, eventos como, por exemplo, a mineração, que é um evento de intensidade muito forte, isso quer dizer, aonde ela atua, a transformação é muito forte, mas de extensão pequena, porque ela é muito localizada. Ou a gente pode ter, por exemplo, as áreas agrícolas, que ocupam a maior parte da terra hoje, né? Que tem uma intensidade não tão forte, mas tem uma extensão muito grande. Então, quando a gente fala desses eventos de perturbação, eu estou dando 2 exemplos aqui de eventos de perturbação antrópicas, mas a gente tem também eventos de perturbação natural. Vou dar o exemplo aqui, vulcões, furacões, né? A grande, ou a principal, vamos dizer assim, diferença é que os eventos naturais, em geral, quando a gente analisa a intensidade e a frequência, eles têm uma relação inversa. O que eu quero dizer com isso? Eventos de intensidade muito forte têm uma frequência muito baixa. Um tsunami, um furacão, ele não acontece todo dia, né? Por outro lado, as perturbações antrópicas, a taxa delas é tão alta que a gente tem intensidade e frequência num ritmo muito alto. Isso transforma de maneira muito mais rápida, então, esses ecossistemas, né? Então, esses impactos podem e vão, né, variar em extensão e intensidade. Para ficar mais claro agora, vamos olhar esse gráfico aqui, ele mostra para a gente, então, o que é um ecossistema conservado, né, do ponto de vista da sua função e da sua estrutura. Então, esse gráfico aqui ele tem 2 eixos, né? Então, eu tenho no eixo Y as funções, que podem ser processos ecológicos, e eu tenho no eixo X a estrutura daquele ecossistema, que pode ser a composição de espécies, a complexidade, a riqueza de espécies, né, o número de espécies, né? Então, a gente consegue ver, olhando esse gráfico, que ecossistemas conservados são mais complexos, né? Então, tem uma maior estrutura nessa escala que está sendo quantificada, e também tem mais processos ecológicos, ou seja, no eixo da função. O que ocorre, então, num processo de degradação? Ocorre uma simplificação desses ecossistemas que vão perdendo estrutura e função. Então, aquela linha que a gente consegue ver pontilhada, seria em marrom, seria a trajetória do processo de degradação, né, causado por um evento de perturbação, ou por vários. O que a gente quer quando a gente está falando da restauração, né? Qual que é a meta dela? É conduzir de volta esse ecossistema na trajetória indicada no gráfico como a trajetória da restauração. Então, vamos à mão de técnicas, né, de estratégias para restaurar aquele ecossistema, para tentar conduzi-lo de volta a algo próximo do ecossistema conservado. Então, para ficar ainda mais claro agora, a gente vai entender, então, as diferenças entre restauração, reabilitação e recuperação, que não são sinônimos. Como o foco da nossa aula é a restauração, eu vou começar falando sobre ela. Então, restaurar é tentar levar o ecossistema degradado a um nível mais próximo possível do ecossistema conservado. Então, como a gente consegue ver naquele gráfico ali, ó, a caixinha onde está escrito restauração, ela está muito próximo do ecossistema conservado. Essa é a meta dela, é tentar chegar o mais próximo possível do que era aquele ecossistema antes dele sofrer o impacto. E essas áreas, então, são chamadas de ecossistema de referência. Então, é a minha referência, onde eu quero chegar. Para ficar mais claro esse exemplo ainda, a gente pode usar esse mesmo exemplo, por exemplo, num processo de restauração de um prédio ou de um carro mesmo, né? Então, quando alguém está restaurando, você não quer fazer diferente do que era, você quer chegar o mais próximo possível do que era aquele carro, do que era aquele prédio,
né, quando ele foi construído. Então, essa é uma ideia chave que é importante que vocês tenham claro aqui. Mas, às vezes a gente escuta falar em projetos de recuperação, projetos de reabilitação. Como eu disse, ele não é um sinônimo da restauração. Tá? Então, recuperação e reabilitação, ele não tem a intenção de chegar o mais próximo possível do ecossistema de referência. Ele quer ou recuperar ou reabilitar uma estrutura ou uma função específica. Então, são processos mais simples, né? Então, eu vou dar um exemplo para a gente entender bem aqui. Então, alguma área que sofreu um processo de impacto muito forte no solo, por exemplo, uma atividade de mineração, e aí o projeto quer recuperar a estrutura daquele solo. Ele não quer recuperar todo aquele ecossistema, ele quer recuperar o carbono orgânico no solo, ele quer recuperar a biota do solo. Então, ele vai lançar mão de técnicas para recuperar esse atributo do ecossistema, sem se preocupar em chegar o mais próximo possível do ecossistema de referência. Então, existem diferenças, todas as técnicas são muito importantes, a restauração, a reabilitação ou a recuperação, mas elas têm objetivos diferentes. E, em alguns casos, o processo de perturbação pode ser tão forte que pode ser necessário que, inicialmente, o projeto se inicie como um projeto de reabilitação ou de recuperação, que seriam as primeiras etapas, para, nas etapas seguintes, né, ele se transformar num projeto de restauração. Ok? Então, agora que a gente já está muito claro, né, a gente já entendeu bem esses conceitos, vamos pensar agora como que a gente chega lá, como que, de fato, a restauração acontece no campo. Para isso, a gente vai usar uma série de técnicas, né, e estratégias. Elas são tipicamente divididas em dois grandes grupos. A chamada restauração passiva, aí a gente vai falar do processo de regeneração natural, né, onde a participação do homem é muito pequena, onde o processo ocorre, então, de forma espontânea, e a gente tem também as técnicas de restauração ativa, onde aí sim o homem tem uma participação muito importante, por isso que ela é chamada de restauração ativa. Para ficar mais claro essas ideias aqui, eu vou dar alguns exemplos de técnicas de restauração ativa. Por exemplo, uma das mais usadas é o plantio de mudas. Então, projetos que iniciam o processo de restauração através do plantio de mudas, da reintrodução de plantas naquela área. Então, tem o papel do homem ali fazendo o plantio. Então, é uma técnica de restauração ativa. Existem diversas outras técnicas, né? A semeadura, a nucleação, uma série de outras técnicas. Como o foco da nossa aula não é falar dessas técnicas, eu não vou gastar muito tempo com elas, mas vou deixar para vocês um material de apoio que descreve muito bem várias dessas técnicas. Bom, a escolha dessa técnica, como é que eu vou escolher a técnica, então? Ela é primordialmente baseada no diagnóstico da degradação daquela área. Então, claro, de acordo com o nível de degradação, eu vou escolher a técnica mais adequada. Então, se eu faço um diagnóstico ruim, certamente eu vou escolher a técnica de forma inadequada. Então, por exemplo, áreas severamente degradadas dificilmente vão se restaurar da forma passiva, através do processo de regeneração natural, porque elas perderam os atributos, né, associados à resiliência da área, ou seja, aquela capacidade de restauração espontânea daquela área. Então, nesses casos, eu vou ter que lançar mão das técnicas de restauração ativa. Bom, outro aspecto que é muito importante que a gente entenda também, é fundamental que a gente faça o monitoramento do processo de restauração. E esse monitoramento, esse acompanhamento, ele é feito em algumas etapas. A etapa inicial é o processo de acompanhamento do projeto de restauração. Então, uma vez que o projeto é implantado, existem um conjunto de indicadores que devem ser usados para o acompanhamento. Então, se eu fiz um projeto, por exemplo, usando o plantio de mudas, durante os 2, 3 primeiros anos, eu vou ter que fazer o acompanhamento daquelas mudas, para saber se elas estão vivas, se elas estão crescendo. Então, existe um conjunto de indicadores que vão me dizer se o meu projeto teve sucesso. Agora, o sucesso do projeto, que é a curto prazo, não é uma garantia que você vai ter o sucesso do processo de restauração, que é um processo de muito mais tempo, que leva mais tempo. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, um projeto bem estabelecido é uma coisa ótima, mas não é uma garantia de que o processo a longo prazo vá ocorrer, o processo de restauração. Por quê? Porque os ecossistemas são abertos, então existem interações, né? Muitas interações com outros elementos da paisagem, com o clima,
Então, é muito importante que a gente acompanhe o projeto, mas que, né, também acompanhe o processo de restauração no médio e longo prazo. Por fim, eu quero dizer uma coisa que é muito, muito, muito importante. Em nenhuma área, nenhum ecossistema é restaurado num tempo muito curto. Ele é um processo lento, ele é um processo complexo que leva tempo. Então, não existe um ecossistema ser restaurado em 2, 3 anos. Então, é muito importante que a gente entenda isso de maneira muito clara. Vamos em frente aqui. Bom, o que a gente ganha, então, né? O que a gente ganha quando a gente está fazendo um projeto de restauração e quando ele atinge o processo também, né? A médio e longo prazo. A gente vai ter o retorno de uma coisa que a gente já falou aqui, né? Da biodiversidade. A gente vai ter uma recuperação, ou uma restauração, melhor dizendo, dos processos e da estrutura dos ecossistemas. E isso é fundamental para garantir o bom funcionamento daqueles ecossistemas. Esse bom funcionamento tem muito a ver também com a provisão dos serviços ecossistêmicos, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos aqui. Existe, por exemplo, um grupo de serviços ecossistêmicos que são os serviços de regulação. Então, os ecossistemas, eles ajudam, por exemplo, a regular o clima, os recursos hídricos, então eles fornecem serviços para a gente. Então, quando a gente está restaurando, a gente tem um ganho muito grande também na oferta desses serviços ecossistêmicos. Para fazer um link com o tema aqui do nosso curso, né, o clima, então a gente pode entender isso de maneira muito clara. Como que a restauração pode contribuir, né, na mitigação dos impactos da mudança do clima. Então, vou dar um exemplo prático para a gente aqui. A contribuição nacionalmente determinada do Brasil, né, ou seja, que é a meta nossa para redução da emissão dos gases de efeito estufa, é reduzir 43% das emissões até o ano de 2030. Então, nessa meta, quando ela foi apresentada no ano de 2015, constava uma meta de restaurar 12 milhões de hectares de ecossistemas no Brasil. Por que eles decidiram incluir uma meta dessa, né, de 2 milhões de hectares? Porque no processo de restauração, os ecossistemas sequestram carbono. Isso quer dizer que eles removem esse carbono que está na atmosfera na forma de gás e vão sequestrá-lo e estocá-los na forma de vegetação. Então, uma floresta, além de toda a biodiversidade, dos processos ecológicos, ela também tem muito carbono dentro dela. Então, nesse processo de restauração, a gente está, então, sequestrando esse gás e aprisionando, né, estocando ele na forma desses ecossistemas. Então, ela é uma estratégia central no combate às mudanças climáticas. Bom, então a gente tem essa meta, né, de 12 milhões de hectares. Então, a primeira dúvida que fica é, onde que a gente vai achar isso, né? A gente tem esses 12, né? É uma área muito grande, imagina, 12 milhões de hectares quer dizer 12 milhões de campos de futebol. Bom, a gente tem essa área, na verdade a gente tem quase o dobro dessa área, e essa área, na verdade, é uma meta legal. Então, para ficar mais claro aqui, eu trouxe aqui esse outro exemplo, é um artigo que fala sobre o passivo legal de vegetação nativa no Brasil inteiro. Esse passivo está ligado a uma lei, a Lei 12.651, que é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, é uma lei de 2012. Então, esse estudo, o que ele fez? Ele estimou o déficit legal de vegetação nativa de todos os biomas do Brasil e chegou num número aproximado de 21 milhões de hectares. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que restaurar 21 milhões de hectares em todo o território nacional. Então, isso é muito maior do que aqueles 12, né, milhões que eu falei agora há pouco. E essa meta, então, se a gente conseguir chegar nessa meta, claro que isso vai ter uma contribuição muito importante para a biodiversidade, para o sequestro de carbono e logo, né, como uma grande ferramenta de mitigação dos impactos da mudança do clima. Ok? Muito bem. Bom, já que a gente tem essa meta, então, muito grande, uma outra dúvida que fica é por onde eu começo? Aonde eu vou colocar esses 12 milhões, ou melhor, esses 21 milhões de hectares? Então, esse estudo aqui, um outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente, é um estudo que se propôs a fazer exatamente esse exercício. Então, eles pegaram 5,7 milhões de hectares em toda a Mata Atlântica, que representa aproximadamente o déficit de reserva legal. Esse reserva legal é uma das classes de déficit, né, de vegetação nativa,
e simularam diferentes arranjos de restauração desses 5,7 milhões de hectares. Então, ou seja, é aonde eu coloco essas peças. Mas, para ficar mais interessante do que isso, eles também fizeram o seguinte, eles fizeram um modelo e disseram, olha, o primeiro modelo eu quero que ele priorize o ganho para a biodiversidade. Então, ou seja, quais são as áreas que eu devo restaurar para ter um maior ganho para a biodiversidade? E a gente consegue ver ali na nossa figura A. Então, a gente vê que tem uma ponta, né, que é a ponta inferior direita, que mostra, que o gráfico mostra, né, que é onde eu teria o maior ganho de biodiversidade. Por outro lado, eu consigo ver que eu não consigo ter uma redução de custos muito grande, né? E o meu ganho em carbono também não é o melhor modelo. Então, já o modelo B, ele apresenta o cenário do melhor ganho de carbono. Então, ele vai mostrar todas as áreas que estão ali mostradas no mapa, que seriam as áreas com maior ganho de sequestro de carbono. O modelo C, a maior redução de custo para restauração. Então, esse modelo C, muito bom a gente olhar para ele, porque, notem, ele tem, ou seja, o menor custo, mas ele tem o pior ganho para o carbono e para a biodiversidade. Então, exatamente, se a gente opta por esse modelo C, é aquela história, né? É o que é muito barato, mas acaba saindo caro, porque a gente não vai conseguir nem evitar a perda de espécies e nem sequestrar carbono. E tem o modelo D, que é o modelo chamado multicritério, onde, então, nesse caso, todos os fatores são levados em conta em conjunto. Então, a gente tem um modelo otimizado. Então, ele vai mostrar no mapa quais seriam as áreas, né, ideais que, se eu restaurar, eu vou ter um ganho em biodiversidade, em carbono e vou ter uma redução de custo significativa também. Ok? Bom, outro exemplo que eu também trouxe aqui para a gente entender é um estudo que foi publicado agora, acho que menos de um mês atrás, que fala sobre um outro serviço ecossistêmico muito importante, o serviço de polinização. Nesse caso aqui, o estudo mostra o seguinte, ele pega aquele mesmo déficit de vegetação, né, aquele déficit legal de restauração, que eu mostrei agora há pouco para vocês, e cruza esses dados com a demanda das culturas agrícolas por polinizadores. O que é isso? Então, existem várias culturas agrícolas, eu vou dar alguns exemplos aqui, o café e a soja, esses dois exemplos que ocupam áreas muito grandes, que dependem da ação de polinizadores. O que é isso? Que a formação do fruto, ou seja, o produto agrícola em si, depende da ação de um inseto que vai fazer esse serviço de polinização. O que isso tem a ver com a restauração? Tem a ver que muitos estudos já mostram que lavouras que estão mais próximas de floresta têm um aumento de produtividade, porque essas florestas são um habitat de muitos insetos. Então, durante a época de floração da cultura agrícola, eles vão, então, até essas áreas, vão polinizar, né? E vão aumentar, então, a produtividade. Então, o que esse estudo fez foi justamente mostrar aí, eu vou mostrar para vocês aí, principalmente as áreas em vermelho, mais escuro. O que quer dizer isso? São as áreas com a maior dependência de polinizadores, de culturas agrícolas que têm uma dependência muito grande, e, ao mesmo tempo, áreas que têm um déficit muito grande de vegetação nativa. Então, tem uma demanda de restauração muito grande. Então, isso dá uma ideia para a gente muito clara da importância dessas florestas para a produtividade agrícola. E o Brasil é um país, né, que bate recorde todos os anos de produção agrícola. Então, fica muito claro aí a importância da restauração no contexto também da produção agrícola. Bom, a gente pode dar outros exemplos aqui, né, que a gente não vai ter tempo na aula de hoje, mas a gente pode falar também da importância do ciclo hidrológico, né, do sequestro de carbono também. Então, eu vou trazer um exemplo rápido aqui, um estudo que foi publicado em 2018, né, mostrou que todas as unidades de conservação do Brasil, parques, né, reservas, elas somadas, né, conservam mais de 10 gigatoneladas de carbono, e que esse estoque teria um valor estimado em 130 bilhões de reais. Então, isso é uma outra coisa. A gente começar a também entender, será que a gente consegue valorar esses serviços ecossistêmicos, atribuir valores mesmo, ou seja, valores aí do ponto de vista financeiro? Tem uma série de estudos que já vem apontando nesse sentido. Dentro dessa lógica, então, a gente vai entrar na parte final da nossa aula e eu vou falar para vocês, então, sobre os pagamentos por serviços ambientais. A partir daqui, a gente vai usar a sigla PSA.
né? O que são esses, então, pagamentos por serviços? A ideia central é recompensar financeiramente o produtor que produz e mantém aquele serviço. Vamos primeiro aqui, então, entender o que são os serviços ambientais, ou melhor, o que é o pagamento por serviços ambientais. Então, é uma transação voluntária na qual um serviço ambiental bem definido ou um uso de terra que possa assegurar esse serviço é comprado por pelo menos um comprador e também, né, ou seja, é vendido por pelo menos um provedor, sobre a condição de o provedor garantir a provisão desse serviço, ou seja, tem que ter uma continuidade. Vamos olhar aqui, então, quais são os atores centrais nessa ideia. Então, tem que ter, então, ela é uma ação voluntária. Isso quer dizer que ninguém é obrigado a vender esse serviço. Bom, o que é esse serviço? A gente mostrou um exemplo agora há pouco. Poderia ser um serviço de polinização, pode ser um serviço de regulação do ciclo hidrológico, pode ser um serviço de sequestro de carbono. Então, estou dando alguns exemplos aqui. Então, eu posso definir a partir do valor desse serviço ou um uso de terra que possa assegurar isso. O que é isso? Eu não estou medindo o serviço em si, mas eu sei que se aquele ambiente for uma floresta, a floresta vai assegurar aquele serviço. Okay? Então, essa é a lógica. Então, o produtor, né, oferece e tem um comprador que vai querer comprar esse serviço. Vou dar um exemplo aqui. Quem que geralmente são os compradores dos serviços hídricos? Podem ser empresas associadas ao setor, por exemplo, da água, né? As empresas que oferecem o abastecimento hídrico nas cidades. Então, ela vai pagar para o produtor rural para que ele ofereça esse serviço ambiental, que seria uma água de qualidade, uma vez que essa água de qualidade vai incidir num menor custo para a empresa tratar aquela água. Então, logo, a empresa tem um custo também de tratamento menor. Então, esse serviço ambiental, né, vai ser importante, né, para a redução de custo da empresa quando ela oferece essa água. Então, a empresa vai transferir esse recurso e vai, então, pagar o produtor por esse serviço gerado. Ok? A mesma lógica pode ser usada, por exemplo, para os projetos de sequestro, né, ou de crédito de carbono. É a mesma lógica, só que seria um PSA de carbono e não um PSA hídrico. Bom, então existem algumas formas de PSA. Existe o PSA, que é chamado PSA de conservação, mas existe também o PSA de restauração. Nesse caso, então, o processo vai ocorrer em áreas em processos de restauração, tá? E o Brasil é considerado o país com maior potencial, por exemplo, né, de sequestro de carbono através de programas de restauração. Isso ocorre por algumas razões. Primeiro, pela extensão de terra. Segundo, pelo passivo legal que a gente já mostrou aqui. Então, a gente tem uma demanda legal muito grande. E terceiro, pelo bom desenvolvimento da vegetação em função do clima tropical. Ok? Então, para a gente chegar no fim aqui da nossa aula, eu queria deixar algumas mensagens finais. Bom, primeiro, a restauração é uma parte muito importante da solução de lidar, né, com a mitigação dos impactos da mudança do clima. Por quê? Porque a conservação apenas, ou seja, a manutenção daqueles ecossistemas conservados, não é suficiente. A gente precisa aumentar as áreas de ecossistemas conservados. Isso vai ocorrer em função da restauração. Mas isso tem um custo, a gente viu aqui. E o PSA, ou seja, o pagamento por serviços ambientais, sem dúvida alguma, é uma ferramenta fundamental que pode auxiliar, né, na redução desses custos e no engajamento dos atores para viabilizar os projetos de restauração. Então é isso, gente. Muito obrigado e é isso. Hoje, vimos que a restauração ecológica é parte de uma estratégia de conservação e sequestro de carbono da atmosfera. Aliada ao pagamento por serviços ambientais, podem mitigar as mudanças climáticas que vêm acontecendo. Na próxima aula, falaremos sobre as respostas econômicas e sociais a esses desafios. Até lá!